Você gosta de testes de personalidade? Vamos fazer um. Olha, eu separei um teste de personalidade muito interessante que tem a ver com o tema da procrastinação de fundo emocional. Eu redigi 11 questões que eu vou ler aqui para você. E à medida que eu vou lendo, você vai fazendo a sua elaboração mental, vai refletindo sobre se você é uma pessoa que tende para um adiamento das suas obrigações de ordem emocional ou se é simplesmente uma má administração do tempo. Procrastinação é uma coisa séria, ela tende a ser um fator limitante na vida do indivíduo. O indivíduo que começa a procrastinar por razões emocionais, ele começa a se sentir, ao longo do tempo, achatado. Ele vai perdendo a motivação em torno da realização. Então esse teste é muito interessante, e este é o primeiro do canal de muitos que virão na sequência. Trata-se de um teste com uma nota um pouco mais informal, né? Foram redigidas por mim. Nós podemos chamar então de perguntas sobre traços de procrastinação de ordem emocional, mas vai dar uma boa dica aí para fazer um pseudodiagnóstico da questão, e os comentários são muito pertinentes. Vamos começar? Então vamos fazer esse teste. Primeira questão. Deixa eu colocar aqui o óculos, porque eu estou ficando já naquela fase que a gente não enxerga muito bem. Ah, olha só. Diante de uma tarefa obrigatória, mas fácil, facinha, e com prazo grande para ser executada, você tende a realizar na última hora? Então a pergunta é essa. Uma tarefa fácil, com um prazo bastante dilatado, você tende a fazer na última hora? Responda sim ou não. Olha que interessante. Essa pergunta, ela não é necessariamente algo que determina uma atitude procrastinadora. Porque é notório, o mundo inteiro já sabe, que tarefas fáceis, com prazos dilatados, tendem a ser executadas ali perto do seu horizonte, do final da meta. Então isso não necessariamente não caracteriza uma procrastinação emocional, mas sim um adiamento de forma natural. Então se você respondeu sim para essa questão, olha, você faz parte, né, do contexto natural e normal de todas as pessoas, ok? Então nós estamos aumentando, né, gradativamente o nível, vamos aumentar o nível das questões para entrar nesse aspecto de fundo emocional. Olha a segunda. Diante de outra tarefa obrigatória, relativamente fácil, passível de ser concluída em poucas horas, você para várias vezes para fugir, realizando outras microatividades não relacionadas, tal como ir ao banheiro, beber água, beliscar um aperitivo, verificar mensagens no celular, buscar uma receita para cozinhar depois, fumar um cigarro, etc. E aí? Diante de uma tarefa razoavelmente fácil, que pode levar pouco tempo para ser feito, poucas horas ou ali durante o dia, você senta, começa a fazer a sua tarefa, mas vai ali dar uma escapadinha. Vai no banheiro. Fumar um cigarro. Pegar uma receita. Rolar uma tela de celular. Dar uma zanzada pela casa. Você está fazendo isso? Ora, aqui já há uma perspectiva que não se percebe algum tipo de recompensa, parece ser algo chato, algo que deve ser
desviado para procurar um prazer menor ou uma ocupação menor para fazer a evitação. Isso aí é um leve traço de procrastinação, porque também podemos entender que o indivíduo pode estar assim num dia muito bom, muito tranquilo, e se permitir fazer lentamente, como se ele degustasse a tarefa. Então, se ele está degustando aquela tarefa e fazendo outras coisinhas no interim, então necessariamente não é uma procrastinação. Agora, se isso é um hábito, começa a ser um traço de procrastinação. Vamos lá para a terceira. Diante de uma tarefa mais complexa, vamos dar um exemplo aqui, tal como pintar a casa por dentro. Então você decidiu ali pintar alguns quartos, o corredor da casa, dá uma ajeitadinha. Você está ali com uns baldes de tinta e você resolve fazer isso. Você arranja todos os recursos que você precisa e materiais. Coloca em cima de uma mesa para se organizar e começar a atividade. Mas você deixa aquilo ali e pode ficar meses em cima? Aí que está. Se você se predispõe a mudar alguma coisa de lugar ou reestilizar o ambiente, você tem os recursos, você tem o tempo, mas você não faz e aquilo fica empilhado lá, essa pilha de recursos e materiais, ela serve somente para dizer que algo está sendo preparado e que já foi dado início, mas não início prático. Iniciou-se na mente. E por muitas vezes a mente já concluiu o trabalho, já tem o senso daquilo pronto. Mas por alguma razão, e aí nós começamos a entender os fatores emocionais, por alguma razão, aquela tarefa não é feita. Olha, a gente percebe, por exemplo, pessoas que querem fazer uma reorganização ou fazer um embelezamento na casa e gostariam de contratar pessoas e estão, às vezes, sem recursos. Ou gostariam de fazer uma reforma maior, às vezes estão sem recursos. Mas ela dispõe de tempo e habilidade para iniciar alguma coisa pelas suas próprias mãos, mas ao enxergar o todo que é necessário fazer, ao perceber que precisa fazer tudo, apenas uma parte a ser feita não as realiza. Então existe uma tendência a deixar o conjunto todo prejudicado por uma falta de motivação, porque a motivação inicial era fazer um embelezamento numa parte da casa, fazer a pintura numa parte. Mas isso foi substituído por um achatamento, novamente nesse termo, né, um achatamento psíquico que desmotiva. Não vê mais sentido em fazer aquilo. Uma questão inconsciente. Tá vendo? Fatores emocionais interferem no nosso cotidiano, nos nossos pequenos projetos. Olha essa aqui, a 4. Você está empolgado com a tarefa, fica pensando em iniciá-la, planeja-se, mas na hora H perde a motivação e deixa para depois. Então, na hora H, perde-se a motivação e deixa para depois. Ora, estava tudo certo para fazer. Mas por que novamente este comportamento de perder a motivação na hora H e deixar para depois? Talvez exista alguma coisa batendo lá na porta do inconsciente, dizendo que não faz sentido fazer aquilo. Ou algum fundo de mudança de realidade que estaria relacionado com aquilo
aparentemente não está valendo mais o investimento psíquico, perdeu-se a fé. Olha só que interessante. Quem procrastina, e se for o seu caso, preste muito bem atenção nisso. Quem procrastina precisa de algum tipo de resultado de ordem superior na sua vida. E às vezes entende que esse mecanismo de recompensas poderão ser demorados. Ou que o esforço é muito grande. Então há essa fuga para pequenas doses de satisfação, que é a evitação do trabalho. Isso gera prazer evitar a tarefa. Um micro prazer. Um alívio, né? Um ufa, não estou fazendo aquilo que deveria fazer. Só que a sensação de culpa vem depois. Uma sensação incapacitante, que começa a colocar rótulos que vêm de si mesmo ou de si mesma sobre alguém que está fraquejando ou está se tornando fraco. Fraco psiquicamente para enfrentar os desafios. Ou porque também não pode esperar que as coisas aconteçam no médio ou longo prazo. Olha só, mais uma que eu escrevi aqui. Você está para começar uma dieta. Olha que interessante. Ou parar um vício, que é parar de fumar. Parar de beber. Difícil, né? Um cigarrinho, uma bebidinha, coisas que dão prazer. Então você está para começar essa dieta ou parar um vício, ou iniciar um esporte na segunda-feira. Na segunda-feira. E fazer desta segunda-feira um dia exemplar. Daí bateu a desmotivação e em vez de começar no dia seguinte, então segunda não deu certo. Em vez de começar na terça, a culpa faz você, ou faz o indivíduo, perder a semana inteira para começar na próxima segunda, e quando você percebe, você já está num círculo vicioso de tentativas de segunda-feira que vão se acumulando, essas tentativas que não dão certo, e começam a configurar o real fracasso da iniciativa e já colocam em você um rótulo de incapaz de fazer. Bom, aqui a dica é a seguinte. Você terá, obviamente, um dia ou outro vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo, vencer o impulso procrastinador de ordem emocional. E aí a grande dica é que basta um dia de sucesso. Nós temos um outro vídeo, eu vou deixar no final deste lá, acoplado, que fala um pouco mais sobre esse transtorno de procrastinação. Vale a pena conferir, para ficar mais inteirado desse assunto, das causas e tratativas. Mas assim, o que você precisa, ou o que o indivíduo precisa, computar as pequenas vitórias. Se você teve um dia bom, mais ou menos perfeito, compute como uma vitória pessoal, porque se em um dia você conseguiu, você consegue no outro ou num outro dia. Mas é capaz sim. Fazer a autoanálise sobre as crenças limitantes ou barreiras que se encontram, que levam à desmotivação para você executar qualquer tipo de tarefa, é um exercício muito interessante. Então, por isso, meditar sobre a vida e compreender por que tempo está sendo gastado em coisas inúteis ou fugas para pequenos prazeres é muito importante. Hoje nós vivemos um contexto de vida que todo mundo quer
satisfação imediata, dar uma risada imediata, procurar atalhos imediatos. Mas nem tudo na vida é atalho. Muitas coisas e coisas importantes na vida são conquistadas a partir de um rumo, de um caminho extenso. Vamos mais uma. Você até consegue buscar forças para mudar o seu estilo de vida, ou mudar uma situação de vida, mas começa a pensar em problemas pessoais e logo perde a energia. Então, você consegue buscar forças, mas começa a pensar em problemas pessoais e perde a energia. O que isso aí quer dizer? Isso aí quer dizer de um fator limitante da separação das tarefas e da criação de cronograma para a execução das tarefas que estão sendo comprometidas por fatores emocionais. Ah, então a vida não está boa em alguns aspectos, logo não consigo realizar outras coisas. Veja, isso é bastante comum em pessoas que, vez ou outra, faltam ao trabalho, faltam a algum encontro de ordem social, vão buscar um retraimento, vão buscar se esconder, ficar a sós, enquanto outras podem estar com problemas difíceis, às vezes de ordem de saúde, um problema com o filho, um problema com a mãe mais idosa, mas separam e conseguem fazer bem o seu expediente de trabalho. Aí vem mais uma dica, que é tratar de forma administrativa as questões da vida. Então, nós sabemos que tem pessoas que pegam o contexto emocional e jogam em todos os departamentos da vida. Então, o trabalho começa a ser prejudicado, o relacionamento com o cônjuge começa a ser prejudicado, a interação com as outras pessoas, né, a vida social começa a ser prejudicada. Porque sim, nós entendemos que existem problemas pessoais que às vezes são difíceis de lidar sozinho, ou até mesmo impossíveis de lidar sozinho, mas começam a afetar compartimentos que não podem ser deixados de lado na vida da pessoa, como o fato de trabalhar e trabalhar. Tem pessoas que acumulam muitos atestados por causa de questão psíquica. Perde o dia, vai lá no psiquiatra, vai no médico, para tentar aliviar esta carga emocional, mas falta ao trabalho, logo estará novamente integrada ao mercado de trabalho, será dispensada com o tempo. Aqui nós estamos falando de procrastinação de fundo emocional, porque tem pessoas que pegam atestado mesmo por sem vergonhice. Aí isso aí é problema de caráter, não é sobre isso que estamos falando. Mas vamos ter vídeos sobre caráter também. 7. Você tem tempo para estudar, mas em vez disso, vai lavar uma louça, ou em vez disso, vai descansar no sofá. Veja, lavar louça, fugindo do estudo, é procrastinação do estudo. Ir para o sofá é preguiça. Bom, a preguiça, ela é vista como um outro componente grave sobre a geração da procrastinação. A preguiça pode ser um ato de bem-estar, aquela preguiça, né, que você tem de vez em quando porque você merece, mas a preguiça recorrente é um indicativo de uma forte depressão. E isso é um fator inviabilizador da ação
em direção a uma tarefa. É um tipo de depressão específica que aparentemente faz os outros perceberem aquela pessoa como um indivíduo inútil, preguiçoso, incompetente. Claro, se for uma questão de caráter, é. Se for uma questão de afetação de personalidade por depressão, isso aí é bastante grave e gera uma procrastinação profunda. O sujeito fica inativado. 8. São 11 questões, tá? Se você está achando interessante, acompanhe até o fim, que é um tema interessante. Coloque aí seu comentário. Você tem uma pergunta sobre procrastinação? Você sente que isso pode estar acontecendo em algum grau na sua vida ou na vida de alguém? Vamos começar a abrir o diálogo. Tá? A sua participação vai enriquecer este vídeo, porque as pessoas gostam de ler os comentários, perceber os problemas que são ali apresentados e as soluções que as pessoas encontraram também para resolver a sua vida. E também pode se tornar um tema aí de um vídeo. Ok? Então contribua, compartilhe. Ó, a sensação de demora no tempo investido ou a percepção de que não haverá uma recompensa tão cedo faz você se desmotivar. Então a tarefa é demorada e às vezes a perspectiva de recompensa, a gente falou isso agora há pouco, perspectiva de recompensa não vem. Faz desmotivar. Exemplo. Estou com uma ideia de fazer concursos públicos. Mas nós sabemos, o estudioso concurseiro, às vezes ele precisa de 6 meses, 1 ano, 2 ou mais de preparo para estar no ponto de realmente ser um forte candidato em um certame. Então, às vezes, a perspectiva da recompensa lá na frente começa a se transformar em angústia, em desmotivação. Há uma aversão ao ato do preparo, em vista que a recompensa está longe ou talvez ela nem virá, porque há a chance de não passar no concurso. Logo perde-se a capacidade de introjetar os conhecimentos. Perde-se a capacidade de aproveitar os estudos. Porque ao fazer daquilo uma obrigação, não começa a ter uma ideia, né? Não se inicia um processo de ver aquilo como um ato de amor, de doação e dedicação. Começa a ver aquilo como um fardo. Aí não importa. A pessoa pode estudar 2 anos ou mais. Ela não vai ter chance, porque ela não internalizou nenhum conhecimento. Ela percebeu aquilo como algo que deve ser, deve se livrar. E não realmente como algo que está formatando um indivíduo com capacidade de passar no concurso. O Brasil é campeão de pagadores de concursos. Nós temos aí certames grandes, 200 vagas, 300, 500 ou até mais de 1 milhar de vagas abertas e temos lá 500 mil inscritos. São 500 mil pagadores de concurso. Não é verdade? É isso aí. Olha lá. Você sente estresse, ansiedade ou sentimento de incapacidade diante das tarefas? Estresse, ansiedade ou sentimento de incapacidade? Ora, então esta procrastinação está num nível de comprometimento das atividades. Porque você já consegue definir
que está acompanhado de você a angústia, a ansiedade, perspectivas negativas. Qual foi essa palavra que eu coloquei? Estresse. Culpa é ressentimentos em relação ao passado. Estresse são cargas negativas que estão relacionadas ao presente, e ansiedade são cargas negativas emocionais relacionadas ao futuro. Então, a percepção do passado, o estresse do presente e expectativas futuras começam a contribuir para a imobilização pessoal. 10. Você sente um alívio temporário ao protelar a tarefa ou desafio que está na sua frente? Então, ao você quebrar aquela rotina que você deveria fazer, isso gera uma sensação de alívio e prazer? Qual a palavra que eu usei? Alívio temporário. Sente o alívio temporário? Ui, estou me livrando daquilo. Algumas coisas devem ser percebidas com senso de obrigação, onde a doação é muito importante. Agora, quando alguém se doa ou se presta a fazer alguma coisa num sentido que precisa aliviar, fracionando aquela atividade, saindo ali fora para fumar um cigarro. Nós analistas percebemos muito isso, né? A pessoa dá uma saidinha ali, ela vai fumar um cigarro. Vai tomar um cafezinho. O que será que está afetando o psiquismo da pessoa, que ela precisa fugir da tarefa? O que está acontecendo ali? O que é esta angústia que precisa ser reconhecida de modo a fazer com que o indivíduo retome as suas esperanças? Às vezes ele precisa mudar de vida mesmo e a vida está tão ruim que imobiliza. Última questão. Você começa a avaliar que a sua situação de procrastinação é crônica. Ou seja, já está instalada no íntimo do teu ser. Isso aqui é um estágio ruim de procrastinação. Procrastinação estrutural, intrínseca. Quando você reconhece e convive com a própria procrastinação como se fosse algo natural, faz parte do teu ser e não há como mudar. Ou seja, eu sou assim. Não sinto mais esperança. Aí outras ideias ruins podem vir a acoplar esse sentimento. Se você respondeu sim, ou avaliou pessoalmente essas questões como possíveis, então tem um componente de procrastinação muito provável aí na sua vida. Se você respondeu não para a maioria delas, isso quer dizer que você está fazendo um bom gerenciamento da situação da procrastinação. E se nada te afetou, então a sua vida segue normalmente, sem este problema. Agora, na sequência, quando acabar esse vídeo, tem um outro mais explicativo sobre o assunto. Assista ali, participe. Quero começar a trocar uma ideia com você ali nos comentários.